Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Empicast, o podcast que fala sua língua. Eu sou Michele Rocha e hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, que é os desafios, que são, os desafios da adolescência. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Dr. Caio Mack. Dr. Caio, muito obrigada por participar desse episódio. Muito obrigado, Michele. É um prazer também estar sendo convidado aqui pela primeira vez. Estou muito empolgado, um pouco ansioso, mas acho que vai dar tudo certo. Dr. Caio é psicólogo, é especialista em TCC e na terapia dos esquemas. Já começo com uma pergunta que acho que muitos pais já se fazem. Qual que é o período que se compreende a adolescência? Olha, uma coisa importante, algumas pessoas têm essa dúvida. Qual seria a diferença entre adolescência e puberdade? Isso. Sim, são dois conceitos diferentes. A puberdade são as alterações fisiológicas que a criança tem, fisiológicas e hormonais que tem ali, que começam entre os 12 anos e vão até os 18 anos. E aí é o crescimento, o nascimento de pelos, mudança de voz e esses outros fatores físicos. A adolescência já é um fator social, ou seja, por ser social, como a sociedade muda, a adolescência ela também pode sofrer alterações ao longo dos tempos. Atualmente, por causa das mudanças de mercado, da economia, do tempo de estudo maior, a adolescência ela foi alargada. Hoje em dia, compreendendo um período ali entre os 11 até os 24 anos. Então, sim, pode parecer brincadeira, mas atualmente um jovem de 24 anos pode ainda dizer que é um adolescente. Olha, isso é uma coisa legal, mas que isso não se torne também um meme, entre aspas, aí, né? Eu tenho 24 anos, estou na adolescência. Já tem memes de adolescente de 30 anos. Por enquanto ainda é meme, mas quem sabe a sociedade não muda mais um pouco, né? Doutor Caio, e como a neurociência explica tanta mudança no cérebro do adolescente, né? O nosso cérebro, para você ter uma noção, ele só se desenvolve por completo por volta dos 25 anos. Ou seja, há um longo período até todas as funções cognitivas estarem operando a 100%. E assim, uma das últimas áreas a se desenvolver do nosso cérebro é o nosso córtex pré-frontal, que é a parte qual é o objetivo principal dela? Raciocínio lógico, pensamento crítico, controle de impulsos. E na adolescência, essas funções ainda estão engatinhando, ainda estão em desenvolvimento. Ao passo em que o sistema límbico, que é uma parte do nosso cérebro que é responsável por obtenção de prazer, emoções fortes e imediatas, ele já está operando a 100%. Qual é o resultado disso? Você tem uma pessoa com alta sensibilidade emocional e que está desesperada por obter prazer imediato. Então, são altos e baixos extremamente inconstantes ali na vida daquela pessoa. E ela não sabe como lidar com tudo isso. E aí entram várias mudanças, acontecendo tanto no corpo, no fisiológico, quanto no psicológico, cognitivo, emocional. E aí entra aquela necessidade de pertencimento. Vem o ambiente social. Como é que a gente pode identificar essa necessidade que muitas vezes se torna até de uma forma perigosa, Essa necessidade de pertencimento. O ser humano, ele é por si só o que chamamos de um ser gregário. Isso é um instinto nosso, é uma natureza nossa. Nós naturalmente queremos permanecer a um certo grupo, estar unidos, conhecer e coabitar com outras pessoas. Até mesmo aquelas pessoas que às vezes têm dificuldade de socialização, algum transtorno social, elas eventualmente querem estar com alguém que seja semelhante a elas, ou que tenha interesses em comum. Então não há como fugir do pertencimento aos grupos. O adolescente, ele naturalmente vai fazer parte disso. O adolescente, inclusive, ele começa essa busca, que na infância ela é suprida pela família de origem, pelos pais, e na adolescência, na busca pelo autoconhecimento, o adolescente, eu quero sair e encontrar o meu próprio grupo. É normal nesse meio tempo aí de tantas coisas que vão acontecendo, mudar de opinião e de gosto rápido nesse período? Extremamente fácil. Isso aí, normal.
né? Normal, muito comum, e isso não necessariamente é uma coisa ruim. Né? Mudar de opinião, de gostos, faz parte do autoconhecimento e do desenvolvimento. Então, assim, como o adolescente ainda está formando a personalidade dele, faz sentido que ele vá testando esses gostos, essas opiniões, e aí entra justamente a função dos grupos. Nos grupos ele se testa, no grupo ele tenta compreender e buscar a identidade dele. E com as mudanças de identidade vem as mudanças de opinião. E aí a família que lute para ir mediando todas essas mudanças. Porque às vezes, de repente, a forma de acessá-lo numa conversa, por exemplo, aí tomar um sorvete, daqui a pouco ele não quer mais fazer isso. Já quer fazer outra coisa e já se desinteressa. E isso vem diante dessas mudanças que vão acontecendo. Com certeza. E muitas vezes isso é um choque para os pais, que querem que ali tem uma criança, que eles são o mundo daquela criança, a criança se abre com eles, a criança admira, idolatra os pais, e de repente os pais veem essa criança mudando em uma velocidade muito alta. Assim, como é que eu faço agora? É o meu filho ainda? É aquela mesma criança? E de repente as coisas que antes funcionavam não funcionam mais. Então é comum os pais ficarem nervosos e até desesperados. E esquecerem que eles também foram adolescentes um dia. Nessa fase, doutor Caio, as crianças, os adolescentes começam a se comparar mais. Isso é normal? Também é normal. Porque todos nós temos ideais de mudança. O adolescente ele busca naturalmente, a partir desse grupo, encontrar algo em comum. E todos os grupos, geralmente, eles têm padrões, que nós chamamos de ideal de eu. É um padrão que você acredita que seja as pessoas mais admiráveis, os artistas que você gosta, os músicos que você gosta, e geralmente são essas personalidades às quais esses grupos se reportam que são os ideais. E quanto mais você se assemelha àquilo, melhor você é visto ou melhor você se sente. Então é muito comum você avaliar outras pessoas que atingem esse padrão, seja parcialmente ou totalmente, e você vê como você está em relação a elas. Então é uma época de muita competitividade, não só de aparência, mas de gostos, de intelecto, de opinião, de tudo. É aquela, mãe, o amigo tem o tênis tal, mãe, tem a blusa tal, o corte de cabelo tal, ou o modelo do cabelo tal. Aí começa, né? Exato, essa peça, esse tênis, esse cabelo, ele é um padrão de valorização do grupo. Então, ver aquela pessoa usando aquilo e você não fazendo parte faz com que você se sinta abaixo dele. Então, é perfeitamente normal. E isso tudo traz intensificação dessas emoções, né? Intensificação desses sentimentos, essas explosões de emoção. Como é que a gente pode identificar? E é normal também, né, nessa fase? Perfeitamente normal. Como eu disse, o cérebro ele ainda está em desenvolvimento, então são muitas emoções, né? A necessidade de obter prazer, de ser satisfeito, ela é muito grande e a pessoa ela não sabe lidar com emoções, até porque elas também são novas. Então, ser enganado, ser rejeitado, não ser valorizado de alguma forma, para um adulto já é algo que é perfeitamente normal. Para um adolescente, ele tem uma dificuldade muito maior de lidar com isso. Não só porque o cérebro dele tem dificuldade, mas é porque é uma emoção nova. Como é que eu lido bem com algo com que eu não sei captar, com algo que eu não tenho contato algum? E aí vem o primeiro namoro, aí vem as primeiras frustrações em relação ao outro e a si. E aí isso é intensificado, porque não sabe, né? Não conhece essas emoções. Exatamente, e podem ser perigosas também, porque se você avaliar um adolescente que ele não sabe lidar com frustrações, diante de um sofrimento muito grande, ele é um alvo grande para comportamentos de risco de todo tipo. E isso pode gerar isolamento. E com isso tem, não só o isolamento traz isso, né? Mas eu acho que talvez o isolamento intensifique a utilização das redes sociais, o amigo no jogo, enfim, esse relacionamento virtual que pode trazer as más influências também. É considerado um grupo, vamos dizer assim, o grupo virtual. Eu sou acolhido no meu grupo, de repente não sou acolhido no meu grupo, né, físico, pessoal, de repente na escola, e aí eu vou para um grupo virtual. E isso pode ser muito perigoso. Pode. A internet ela tem diversas
artimanhas que são maravilhosas, que podem desenvolver a pessoa, mas elas também trazem diversos riscos. E é muito importante nos atentarmos a isso, especialmente na hora de conversarmos com os nossos adolescentes. O que acontece? A internet ela acaba sendo um local muito sedutor porque você não expõe a sua imagem de uma maneira física. Muito pelo contrário, você pode expor apenas o que você quer que vejam. Características muito específicas suas. E muitas vezes, às vezes nem mesmo a sua aparência você precisa. As fotos nesses locais são editadas, todos os conteúdos em si são escolhidos a dedo. Então você pode filtrar o que você quer ver. Você pode criar uma imagem idealizada de si mesmo, assim como os outros. Então muitas pessoas às vezes escolhem realmente o mundo virtual em detrimento do mundo físico, porque o mundo virtual, ele, pensando assim um adolescente, ele não traria o risco de desaprovação que o mundo físico traz. Ou seja, tudo isso é pertencimento. Eu preciso ser aceito. E de repente, essa idealização é construída na internet e aí ele consegue se posicionar, de repente falar, e isso pode trazer algum malefício, vamos dizer assim, algum perigo para ele. Essa idealização da pessoa perfeita para se colocar, e aí eu me distraio e não quero mais o pessoal. Isso traz prejudicial para o próprio adolescente? Demais. O que acontece? Essa idealização, ela cria uma lacuna, um gap, uma lacuna, uma distância entre quem eu sou e quem eu gostaria de ser. E muitas vezes, essa lacuna, ela causa uma frustração gigantesca, porque o adolescente ele jamais estará satisfeito com quem ele é. É como se ele fosse programado para estar insatisfeito com a imagem que ele tem dele mesmo. Porque a versão idealizada é algo que muitas vezes é até mesmo impossível de conseguir. Que mesmo as pessoas que apresentam essa imagem, sejam famosos ou figuras específicas, eles são editados. Ou seja, aquilo ali é selecionado para criar um conteúdo especial. E nós comparamos o nosso real, cheio de defeitos, com um perfeito, que achamos que existe, mas não existe. Esse social, ele acaba impactando no comportamento dos adolescentes. E esse comportamento vai tanto para o desenvolvimento quanto para, não sei se a palavra correta seria destrutivo, mas de repente para uma seara mais perigosa, essa coisa dos memes, dos desafios, que praticamente os pais não têm acesso, porque muitas das vezes eles fazem escondido, mas aí já é um tema para daqui a pouquinho sobre esse esconder. Como é que está acontecendo isso hoje? Sair do pessoal mesmo, vai para o virtual, e aí eu começo a me comportar de uma forma desconecta, né, do social, do presencial, e eu só consigo ser eu mesmo, de repente, na internet. Eu mesmo, entre muitas aspas, né? O eu que ele criou. E aí, esse comportamento é modificado. Exatamente. Esse personagem que o adolescente cria na internet, né, vamos colocar como uma persona. Ele cria uma figura que ele gostaria de ser e ele representa essa figura na internet. Essa figura muitas vezes é mais destemida, é uma figura, às vezes, por vezes, também mais agressiva, porque naquele local ela não se sente vista. Então, muitas vezes, ele realiza comportamentos que ele não teria coragem de realizar ali no mundo real. E esses comportamentos, muitas vezes, podem levar a cyberbullying, a prática de desafios extremamente perigosos, desafios sem pé nem cabeça, mas que, por uma questão de apelo à fama digital e ser aceito e admirado pelo grupo, às vezes a pessoa não raciocina que aquele comportamento, quão nocivo é aquele comportamento, e ela faz mesmo assim. Então, sim, esse excesso de coragem, né, e essa agressividade que surge no meio virtual, justamente pela falta de um medo ou de uma apreensão de ser visto ou de ser descoberto, elas expõem ainda mais o adolescente a esses comportamentos de risco. E o grupo pode puxar ele para que isso se intensifique? Ou porque já está formada essa avaliação crítica, análise crítica, não quero me posicionar,
não vou fazer agora, ele consegue ter esse discernimento, vamos colocar assim, ou o grupo, ele está agindo só porque o grupo está agindo aqui também? Pensar antes de agir é algo que ficou cada vez mais escasso na nossa modernidade. Isso, obviamente, não se aplica só aos adolescentes, mas se aplica a eles com maior intensidade. O que acontece? A internet, ela criou uma cultura de imediatismo. E essa cultura, ela praticamente coloca em nós uma obrigação de se posicionar imediatamente, de já ter uma resposta, de já ter um ponto de vista. Ou seja, muitas vezes, se você refletir demais antes de dar a sua opinião, ou se você afirmar que você não sabe, você é visto realmente como uma pessoa ou covarde ou burra. Então, você é compelido a dar uma opinião e tem que ser uma opinião extremamente incisiva. E o que acontece? Isso é uma coisa que nós podemos ver muito mais na internet, é o que chamamos de efeito Dunning-Kruger, que diz que quanto mais conhecimento você tem acerca de algo, geralmente você tem mais incertezas, então você fica pensando mais, meditando mais, e quanto menos conhecimento você tem, mais incisivo e agressivo você tem. Ou seja, essas conversas, que são de pessoas que geralmente têm pouco conhecimento sobre o assunto, elas tendem a ser muito agressivas. Ou seja, você tem opiniões pesadas, conversas superficiais, e isso vai terminar em bullying. Justamente porque isso vai entrar na seara dos insultos. Deixa de ser uma conversa produtiva e se torna uma briga. E aí começa os desafios na escola. Porque começa a briga, desavença, o posicionamento de uma forma, literalmente de uma forma mais agressiva. Aí partem literalmente para agressão. Porque justamente não tem esse recurso de argumentação. Exatamente. As pessoas não veem mais a conversa como uma ponte de desenvolvimento, de conhecimento. A conversa passa a ser uma disputa para ver quem é superior. E até isso entra no campo imagético. Quem é o mais inteligente? E aí entramos também naquela maravilha do mundo virtual. Quem detém o conhecimento, até nisso há uma autoestima, até nisso há uma imagem idealizada. E olha só, nesse período, essa falta de argumentação aparece até pela forma do ter. Eu tenho isso, então eu sou melhor do que você nisso, e aí começam os comportamentos, vai gerando até autoridade em quem está fazendo alguma coisa contra outra pessoa. E aí quem está no grupo acaba reforçando esse comportamento. Exatamente. Esse é um paradigma que nós chamamos de paradigma do grupo mínimo. Por mais que você nem compreenda exatamente o que o seu grupo está defendendo, você tende a defender as ideias desse grupo em detrimento dos grupos de fora, né? E isso pode ser algo extremamente perigoso, porque pode ocorrer um evento que a gente chama de banalização do mal ou de pensamento de manada, né? O que acontece? Você às vezes nem racionalizou sobre o que o seu grupo tá fazendo, sobre como ele está agindo, mas você acaba colocando a sua capacidade de pensar, alienando sua faculdade de pensamento ao grupo. O que o grupo pensa e o que o grupo faz, você simplesmente vai atrás. E isso pode ser extremamente perigoso também para a perpetuação dos comportamentos ruins. Agressividade, bullying, comportamentos preconceituosos, racistas e por aí vai. E você, aqui nos bastidores, o Dr. Caio falou uma coisa super importante que eu falei, vai gerar até pro nosso diretor de marketing aqui, que vai gerar até um jargão, que é mais fácil errar em grupo do que acertar sozinho. Porque ter esse posicionamento de falar não quero vai gerar uma rejeição. Vai gerar algum comportamento ali no grupo que provavelmente vai excluir essa pessoa. E também é difícil se colocar. Porque ele está ali naquele momento, eu estou incluso nesse grupo, eu vou agir de acordo com o grupo e o que eu penso, e isso vai acabando também de tirar essa autonomia, essa independência de pensamento, essa análise crítica dele, só por ser aceito, por querer ser aceito. Exatamente. O que acontece? Nessa fase, você não ser aprovado pelo grupo é um risco social. A pior coisa que pode acontecer é você sentir que você não foi escolhido ou aprovado por alguém. Então, você fica tendendo
né, às vezes até para ser aceito pelo grupo, a fazer coisas que você não tem vontade de fazer. Então, nem sempre o adolescente não raciocina sobre aquilo que ele está fazendo. Isso pode acontecer. Eventualmente, o adolescente ele sabe que aquilo não é algo bom, mas ele prefere estar cometendo erros ou fazendo atos questionáveis junto àquelas pessoas do que manter a autenticidade dele e ficar sozinho e ser taxado de uma forma negativa, como medroso e afins. É possível, doutor Caio, a gente encontrar ou perceber grupos que podem nos levar aos adolescentes em função do desenvolvimento e não só desse comportamento inadequado, desses riscos? É possível? Com certeza. Inclusive, o que acontece? Todo lado, toda característica tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. Conviver em grupos é algo extremamente benéfico para o ser humano, pode ser extremamente benéfico. Você tem grupos de estudo, grupos de trabalho, colegas, pessoas que te apoiam e vocês podem ter conversas interessantes, se apoiar, se desenvolver. Mesmo na adolescência, os grupos podem ser ferramentas importantes para um desenvolvimento mútuo. Sim. Então, a maior preocupação, às vezes, é das pessoas, então eu tenho que tomar cuidado para o meu filho ele não se envolver. Não, a ideia, na verdade, é você incentiva, porque afinal dali vem o desenvolvimento de diversas habilidades, mas você monitora de uma forma que você deixa aquele adolescente seguir o caminho dele, né? Até porque ele cria pensar independência, resiliência e outros aspectos muito positivos, mas você presta atenção e identifica. Se você começa a perceber comportamentos que podem trazer algum risco, você intervém. Mas enquanto você vê que o seu filho ele está ali indo atrás, crescendo, amadurecendo e interagindo, isso é ótimo para ele. Ótimo. E esse já é o tema da próxima pergunta, assim. Quais são os sinais de alerta que os pais podem identificar, ou educadores, de repente, que esses adolescentes estão sob uma má influência? Essa pergunta ela é muito interessante, mas ela é uma pergunta que também é difícil. Por quê? Você não pode simplesmente pegar um comportamento desviante aqui ou ali. Como já dissemos, é uma fase de muitas mudanças. O adolescente está descobrindo o mundo. Então, um comportamento analisado separadamente não garante ali que há um risco muito grande. Você tem que avaliar o quê? Quão abruptos são esses comportamentos, se eles ocorrem, se eles mudam de uma hora para outra, se o comportamento ele fica diferente demais num prazo de poucas semanas ou um mês, e a combinação desses fatores. Vou dar um exemplo. Um adolescente ele tinha um histórico de notas, tirava notas boas, e de repente, num curto prazo, as notas dele caem muito. Ele, de repente, muda o linguajar muito rápido, adota uma persona nova, de repente ele quer se vestir de uma forma interessante, como ele se vestia há pouco tempo atrás, já não serve mais. Comportamentos vigilantes em excesso, sempre no celular, não deixa ninguém olhar o que ele está fazendo, prefere usar as tecnologias de madrugada, justamente, fica extremamente irritado quando é pego, se torna extremamente desafiador. Então, esses comportamentos, eles ocorrendo combinados uns aos outros e mudando de uma hora para outra, eles são um sinal poderosíssimo de que tem algo errado ali e que os pais têm que se atentar. Ótimo. Então, olha só, já tem alguns sinais que os pais podem ficar de olho nos adolescentes. Então, doutor Caio, sensacional essas dicas. E, doutor Caio, como é que a gente pode promover essa autonomia e independência no adolescente diante de tantas mudanças que estão ocorrendo? Olha, empoderar o adolescente é o grande diferencial. E isso vem com você incentivar o próprio adolescente a aprender sobre as coisas que a gente está falando. Isso é altamente educativo. A saber como é que funciona a dinâmica de grupos, como é que funciona esse pensamento de grupo, esse pensamento de manada, a pesquisar sobre os assuntos. Muitas vezes você trazer a informação pronta e você colocar isso em cima do adolescente, você como sendo dono da verdade, ele tem que concordar com aquilo, não funciona. Então é legal você soltar as perguntas abertas e incentivar o adolescente a questionar aquilo, a pesquisar sobre aquilo, a entender por que aquilo é feito. Eu quero mesmo fazer a mesma coisa que todo esse grupo,
Ou não, eu estou me sentindo obrigado. É mais interessante você indagar o paciente, o adolescente, sobre isso. Mais do que simplesmente forçá-lo a concordar com sua imposição, porque isso vai ter o efeito contrário. E é o que mais a gente vê por aí, né? Os pais mais distantes do adolescente, e aí o pai já está com a paciência, né, no limite. E aí vem essa imposição. Você tem que fazer algo, você não pode fazer isso, ou você, né, tem que fazer alguma coisa. E dessa forma, nessa comunicação, não flui. Não flui. Muitas vezes os pais esquecem que eles já foram adolescentes. Você pode até mesmo fazer algo se alguém te obrigar, te mandar a fazer aquilo. Mas você não vai concordar ou mesmo pensar naquilo como algo justo ou sincero só porque seu pai te mandou fazer. Então você realmente mudar de opinião, concordar com algo, vai muito mais da sua capacidade de refletir sobre aquilo, de realmente concordar sobre aquilo, do que sobre imposição paterna ou materna. Sim. Então é interessante que o pai ele tente criar o diálogo como uma ponte, em que é uma forma de ambos adquirirem conhecimento, é uma forma do próprio adolescente, através dos pais, ter uma conversa transformadora. Então o pai pode incentivar o adolescente com pequenas conversas no dia a dia, conversas que indagam sobre eventos que estão acontecendo, e não só quando o adolescente comete algum erro. Porque muitas vezes a conversa ela acaba se tornando um estímulo para algo ruim. Toda vez que o pai conversa com o adolescente é para brigar. Então o que vai acontecer? Quando o pai começa a brigar, o adolescente já se fecha. Quando você cria diálogos como pontes, como uma forma de transformação no dia a dia, e não só no momento de uma briga, o adolescente ele se abre mais para a possibilidade de uma conversa. Então conversas no dia a dia, às vezes no café da manhã. E aí, que você viu, o que você acha daquele evento que aconteceu, do jovem que foi para o bar, né, e fez um desafio tal, tomou uma medicação e, assim, passou mal. O que você acha desses tipos de desafios? Desafio de prender respiração. Não necessariamente quando o adolescente está envolvido com aquilo, mas antes mesmo, para desenvolver nele o pensamento crítico e a reflexão. Sim, e essa forma de perguntas abertas, né? O que você acha? Como você se sente? Dessa forma ele vai tendo que elaborar, de certa forma, aquele pensamento para explicar ou falar com os responsáveis ou com quem está ali conversando com ele, né? Sem ser essa coisa da punição. Ó, em casa a gente conversa. Exatamente. É o que chamamos de estudo ativo. Muitas vezes você incentiva a pessoa, você dá algumas diretrizes, você traz algumas indagações e a pessoa vai atrás do conhecimento. Quando o estudante, o adolescente, ele é participativo na aquisição do conhecimento, a introjeção dessas informações ela é muito maior, ela fixa muito mais. Então é interessante. Você pode, eventualmente, trazer algumas informações para complementar um pensamento, mas é legal você fazer o paciente trabalhar essas informações, ir atrás, essa curiosidade, essa compreensão e outras coisas que a gente pode incentivar e elogiar no nosso adolescente. Legal. Elogiar a disciplina, a autenticidade, integridade, individualidade. São outras coisas também que é legal o adulto elogiar e reconhecer no adolescente, porque quando ele se portar, você parabeniza por aquilo, você reconhece aquilo. Legal. E não só reconhecer um erro e punir, mas também reconhecer características positivas. Legal. E o quanto os pais, né, doutor Caio, precisam estar alertas enquanto a sua própria comunicação. Porque quando a gente conversa de uma forma mais acolhedora, eu sei que não é fácil, é desafiador, não é fácil. Mas quando a gente tem uma outra forma de comunicar, talvez eles fiquem mais abertos para comunicar, né? Para trazer essa informação de volta, para haver essa troca. E não às vezes falar assim, eu já fui da sua idade, que né, na minha época eu já fui da sua idade, já sei o que você fazia, então o que eu fazia... Então, já é ofensivo, já entra no estado de defesa. E tipo, não, eu não faço. E aí começa a fazer as coisas. E quando se torna punitivo, ele começa a fazer coisas erradas. Não é isso? Exato, porque muitas vezes, quando ele simplesmente é punido, ele a princípio vai acatar suas ordens. Mas existe uma necessidade de extravasar esse sentimento de raiva e injustiça para o outro lado.
Então a tendência é ele fazer algo escondido, ele continuar fazendo aquilo, só que não na sua frente. Né? Então é diferente dele mesmo compreender que ele cometeu um erro. Entende? Quando você simplesmente pune ele, o que ele vai fazer? Opa, não vou fazer isso na frente dos meus pais. Quando eles darem as costas, aí eu faço. Ou seja, não é um conhecimento verdadeiro. E muitas vezes partem para o enfrentamento. Exatamente. Agora, o enfrentamento, e aí é onde os pais eles batem de frente. Batem de frente e aí, na verdade, você acaba se rebaixando ao nível do adolescente, no sentido de tentar ganhar no grito. E não é a forma mais interessante. Você não impõe respeito a um adolescente se comportando como ele. E como que você quer que um adolescente tenha maturidade e autonomia se você não consegue demonstrar isso para ele? O aprendizado por meio do exemplo é um dos fatores mais importantes. Então, quando o seu filho vê que você é um adulto que tem opinião própria, que sabe conversar, que também tem opiniões que podem divergir das opiniões do grupo de vez em quando, isso também é positivo. Mostrar que você é um adulto íntegro, honesto, criativo e que tem aptidões próprias e vontades próprias é excelente para que o próprio adolescente comece a ver isso como um modelo. Não adianta de nada você não dar esse exemplo e exigir que o outro faça. E a gente falou até, você falou agora, eu lembrei da conversa que a gente também teve nos bastidores, que é essa normalização dos comportamentos. Então, é tudo bem fazer bullying, é tudo bem brigar com a namorada, gritar com a namorada, é tudo bem. E que adulto vai se tornar, né? Então, é essa normalização que não faz bem também, né? Inclusive, a normalização e a romantização desses comportamentos são a má influência mais perigosa que existe. Muitas vezes nós vemos a má influência como uma imposição, né? Como um desafio. Faça isso se você é corajoso. E não necessariamente. O pior são esses comportamentos que são normalizados, que o grupo brinca, que o grupo ri. Ou seja, comportamentos como relacionamentos tóxicos, ciúmes possessivos em amizades. São comportamentos que são normalizados em memes, em brincadeiras na internet, que dão muitos likes. Ter um corpo perfeito ou começar a beber e tomar medicações muito cedo, sem prescrição. Esses comportamentos as pessoas brincam, fazem piadas e você para de ver aquilo com seriedade. Então, às vezes, você faz aquilo e se orgulha daquilo, porque aquilo está ganhando muita atenção, muitos likes e aprovação. Esse é o tipo de influência mais perigosa. Então, incentivar uma postura crítica do adolescente a ver isso como um meme apenas, como uma brincadeira, é muito importante. Sim. Então, quando você incentiva o seu adolescente a pesquisar, a estudar, a ter opinião própria, ele acaba blindando e criando uma resiliência boa para conseguir lidar com para fazer, né, uma interpretação crítica melhor dos eventos, ou para lidar com frustrações. Ou seja, empoderar um adolescente acaba sendo o principal ponto aqui. Legal, ponderar, empoderar e também validar. Porque às vezes chega chateado, frustrado, não, é assim mesmo. Homem não chora, sabe? Aquela coisa assim do não chora, engole o choro. E muitas vezes chorar, ok, tá tudo bem, filho, pode chorar, né? Existe uma frustração aí, pode colocar pra fora. Se tá bravo com alguma coisa, filho, o que é? O que tá acontecendo? Eu tô vendo que você tá bravo, tá com raiva. O que tá acontecendo? Então isso começa a gerar um pouco mais de confiança e de relacionamento familiar, né? Exato, os pais querem que os adolescentes saibam lidar com seus sentimentos, mas ao mesmo tempo invalidam qualquer tipo de sentimento do adolescente, como se ele não fosse importante. Então, às vezes, você quer que o seu filho tenha empatia com você, que ele respeite a sua preocupação, mas você também não respeita os sentimentos dele. Então, assim, tentar compreender por que aquilo atinge ele dessa maneira, por que aquilo machuca tanto, né, é muito mais saudável e traz um efeito muito melhor do que simplesmente invalidar aquilo. Invalidando, novamente, você apenas distancia um adolescente de você. Na maioria das vezes, os pais distanciam os próprios filhos com esse tipo de comportamento e depois chegam na terapia dizendo que não entendem por que o filho se comporta daquele jeito. Ou seja, ele mesmo criou esse distanciamento, né? Ou contribuiu com boa parcela. E existem algumas
teorias, não sei se de repente ou teoria ou senso comum, de que não, dá um espaço, deixa ele lá um pouco, depois você vai lá e conversa. Esse espaço, até que ponto ele é saudável? Existe um mecanismo na terapia que nós chamamos de atenção flutuante, que você presta atenção na pessoa como um todo, sem valorizar excessivamente um ponto aqui ou ali. Você tenta manter uma atenção parcial e relativa em tudo. Então, assim, dar o espaço para o adolescente é importante, mas com uma certa supervisão. Fica ali, presta atenção, vê se às vezes deixa ele, às vezes, lidar com a frustração dele, mas presta atenção se ele está se comportando de uma maneira talvez um pouco diferente, né? Se aquilo está se perpetuando, se ele está tendo hábitos novos a partir daquela frustração. Então, assim, preste mais atenção nos detalhes e nas mudanças para intervir bem, em vez de simplesmente ou se distanciar demais ou não dar um espaço. Agora, nesse período e nesse momento qual estamos vivendo, ansiedade e depressão é o boom da adolescência, né? Justamente por conta dessa imaturidade, por conta dessas diversas mudanças, por conta de tudo isso que acontece na adolescência. Como pode identificar e como a gente pode ajudar? Nós estamos vivendo uma verdadeira pandemia de ansiedade, né? A ansiedade, ela deixa de ser uma característica muito específica e vira o status quo da nossa sociedade. Todos estamos ficando extremamente ansiosos, muito porque a velocidade das redes sociais, ela nos incentiva a produzir cada vez mais, né? Padrões de perfeição são impostos a nós a todo tempo. Todas as tecnologias, os filmes, as séries, eles ficaram extremamente acelerados. Então nós, por natureza, já estamos mais apressados, esperamos resultados com mais facilidade, queremos resultados imediatos, né? Como algumas pessoas dizem, dopamina rápida. Então, todos nós estamos mais suscetíveis a uma ansiedade, e esse excesso de ansiedade leva a um desgaste que geralmente encaminha para uma depressão. E os adolescentes, justamente por essa dificuldade de lidar com os sentimentos, até pela fase de desenvolvimento, são muito mais suscetíveis a isso. Ou seja, está sendo muito comum termos adolescentes bem criados, de famílias que dão apoio, mas que estão padecendo de ansiedade e depressão graves e que podem muitas vezes recorrer a diversos tipos de comportamento de riscos. Ou seja, é uma população vulnerável, podemos colocar assim, né? Sim, e essa vulnerabilidade os pais precisam ter e perceber os sinais, né? Então, desde aquele pequeno sinal que fala assim, é uma mania de roer unha, já pode ser um sinal, ou pode ser uma mania ou pode ser um sinal. Ele tá mais agitado, ele tá mais isolado, tá chorando muito. Enfim, são sinais que a família precisa estar em alerta ali para poder intervir da melhor maneira possível, né? Exatamente. A família, ela tem um papel também extremamente interessante nisso. A família, ela não pode apenas ser uma mera espectadora, ela também deve ser participante nisso. Então, conversar com o adolescente, incentivar o adolescente, fazê-lo pensar sobre algumas coisas. Um ponto muito interessante também, que às vezes a gente vê na terapia com adolescentes, é o papel da família. Os adolescentes que eles aceitam melhor a terapia, geralmente são aqueles com quem a família orientou sobre terapia, explicou, manteve uma porta aberta. Legal. Para que o próprio adolescente refletisse e procurasse aquilo por vontade própria. Geralmente, esse tipo de paciente nas terapias, a taxa de sucesso é muito maior, porque eles queriam estar ali. Eles quiseram participar da terapia. A terapia não foi algo imposto. Quando a coisa é imposta, ela é vista como uma obrigação, como algo trabalhoso. Agora, às vezes até como uma punição, né? Exato, aquilo vira um parto. Você se comportou mal, então você vai para terapia. Exatamente, ou seja, como se você já trata a terapia como algo para uma pessoa que está doente. Você vai à terapia porque você está fazendo coisas erradas, porque você adoeceu. A terapia deixa de ser um caminho da própria pessoa para buscar o desenvolvimento e passa a ser uma punição para uma pessoa doente. Então, a forma como a família maneja isso é muito importante até para o sucesso da terapia em si. É isso. E como a terapia, né, a abordagem TCC
e a teoria dos esquemas podem apoiar esse adolescente, essa família, no processo terapêutico? Quando nós falamos de esquemas, na terapia dos esquemas, falamos de padrões cognitivos e emocionais que a pessoa desenvolve ali no fim da infância, no início da adolescência. Esses esquemas, eles são a forma como nós interpretamos o mundo, o outro e a nós mesmos. Nossos esquemas de comportamento, eles ditam a nossa ação, a forma como nós vamos reagir aos eventos. Todos nós temos esquemas de comportamento. Só que todos os esquemas, eles têm características também positivas e negativas. Quando essas características negativas se sobressaem, aí eles viram o que chamamos de esquemas desadaptativos. E podemos perceber nos adolescentes que têm dificuldades de interação alguns esquemas muito específicos, né? Como, por exemplo, esquema de abandono e rejeição, né? Esquemas de uma falta de autoestima, esquemas de uma busca por aprovação. São pessoas que elas não se sentem bem com elas mesmas. São pessoas que elas acreditam que para serem amadas, elas precisam ser aprovadas pelo outro. Né? Todos esses esquemas, eles são centralizados por um tipo de crença. Chamamos de crença central. Por exemplo, uma pessoa que teme ser abandonada, ela tem um esquema de abandono, ela tem uma crença central de: se eu não agradar as pessoas ao meu redor, eu jamais serei amado. Né? E é nesse ponto, na terapia, que nós entramos. Né? O terapeuta, ele traz técnicas de reestruturação cognitiva para questionar isso. Legal. A primeira coisa que a gente faz é: espera aí, essa sua crença que você está trazendo como algo inabalável, né? Primeiro nós precisamos identificá-la. Identificamos o sistema, identificamos a crença e começamos a combater aquilo. Não só combatemos, mas nós formamos uma aliança com a família, porque a família também vai fazer parte disso no dia a dia, trazendo apoio, mostrando que você não precisa fazer um grande esforço para ser amado, né? Observando comportamentos, dando dicas, às vezes pedindo desculpas também, se eles auxiliaram na criação de algum comportamento disfuncional. E o terapeuta, ele tenta ver onde começa esse esquema. Quais ações que ocorreram na infância que geralmente levaram aquela criança a introjetar aquela crença que ela está levando para a vida adulta dela. Não só fazemos isso, mas nós também, o terapeuta em si, ele serve como uma figura, né? uma relação saudável, de que ele aceita o paciente como o paciente é, e ele incentiva a família também. Porque o paciente vai começar a identificar que é possível ter relações em que você é amado e apoiado, sem que você precise se doar absurdamente ou botar em risco a sua própria saúde. Ou seja, também somos um exemplo de relação real e virtuosa para aquele adolescente. Legal. Doutor Caio, você atende só adolescentes? Não, eu começo a atender já no período da adolescência e aí eu vou ad eterno, né? Fase adulta, né? Jovem, idosos, cada um com seu foco de demanda, né? E o foco de demanda na adolescência tem sido justamente esse aqui que a gente está fazendo. Essa mudança, medo de rejeição, medo do futuro. Então, assim, eles têm as demandas deles e é muito importante você demonstrar que você entende e valoriza aquilo. E não simplesmente diminuir como nós adultos temos a mania de fazer. Legal. E eu acho importante, muitas das vezes nós, os pais, só procuramos apoio, só procuramos a terapia, o psicólogo, quando a gente já fala assim, não dou conta mais desse menino ou dessa menina. Então, assim, já aconteceu todo um desgaste, já aconteceu todo um cenário desafiador ali, familiar. Então, assim, tá percebendo? Vamos trabalhar com antecedente, né? Vamos procurar antes. Se está observando que tem alguma coisa que não está conseguindo lidar, procure logo um profissional, procure logo uma terapia, para que esse emaranhado não se torne uma coisa grande e vá, né, só enrolando mais ainda nas próximas fases que surgem, né? Que o adolescente cresce, vai lá para a fase adulta e aí vai todo cheio, que essas crenças vão ainda mais, ficando ainda mais cristalizadas, e vai seguindo para outras fases. E aí vai se educar os filhos da mesma forma. E aí vem todo o ciclo familiar se repetindo. Exatamente. A psicologia, né, e a saúde mental como um todo, ela não se restringe apenas à pós-venção, que é tratar depois que a coisa aconteceu.
Muito pelo contrário, é comprovado que a prevenção é a forma mais eficiente de tratamento. Então, você supervisionar, você incentivar, você proteger, são coisas que também fazem parte do tratamento terapêutico. Ótimo. Então, ou seja, busque apoio antes do leite derramar. Exatamente. Né? Ou seja, digamos que você não conseguiu, não identificou, mas é sempre quanto antes, melhor. E, doutor Caio, para os pais, uma dica que para quem tem adolescentes em casa, uma dica ou uma mensagem para que os pais consigam lidar melhor com essa fase. A fase da adolescência, ela realmente chega para todos. Seus filhos, eles vão passar por essa fase e é natural que vão surgir problemas, não tem como fugir disso. Ou seja, o medo de incentivá-los a se desenvolver, ele é algo que não traz benefício, porque alguns pais superprotegem os filhos. E quando você superprotege os filhos para ele não passar por isso, seu filho não se desenvolve, seu filho ele não cria resiliência, não aprende a lidar com frustração, ele não cresce. Ou seja, você possibilitar ao seu filho se relacionar e interagir, mas com supervisão, com apoio, com empatia, mostrando que você está disponível, não como um amigo, mas como pai, como mãe, como um protetor, como alguém que auxilia. Esse é o papel diferencial. Eventualmente você vai ter alguns problemas com seu filho, mas é em você que seu filho vai reconhecer uma postura de autoridade e segurança. E uma mensagem para os adolescentes que estão nos assistindo, que vão nos assistir e que entendendo que essa fase é desafiadora mesmo, mas que passa, vai dar certo. Uma mensagem muito clara, né? Se tá fácil, tá errado. Então, assim, é uma fase difícil, é uma fase complicada e não tem problema ter dificuldades, pensar, né, ter medo ou se questionar ou ter dúvidas de si mesmo. Isso é normal, mas sempre com um pensamento crítico. Nada de opiniões absolutas, como isso aconteceu porque eu sou ruim ou porque eu não sou bom o bastante. É sempre bom a gente tentar refletir que o mundo ele é muito mais profundo do que a gente imagina. E se frustrar faz parte. A falha não é um sinal de fracasso. Erros são portais de descoberta, são formas de nos desenvolvermos e procurarmos autenticidade e autoatualização. Ou seja, a busca pela melhora constante é uma jornada que é para a vida toda. Então, não tenham medo de errar, errem, mas sempre reflitam sobre o que vocês podem fazer para tentar melhor da próxima vez. Doutor Caio, muito obrigada. Muito obrigado, Michele. A cada podcast aqui é também um processo terapêutico, porque também Arthurzinho tá vindo aí com a adolescência, quando a pediatra falou assim, a gente precisa preparar ele para a adolescência. Antes de terminar, a gente pode preparar para a adolescência? Ela vai te alcançar quando você menos esperar. Eu acho que ter um diálogo legal desde a infância é importante também. Então, sim, você prepara para a adolescência mantendo uma relação saudável e com uma intimidade muito legal com seus filhos desde cedo. Ou seja, a adolescência vai trazer mudanças, mas você já implantou na sua família uma cultura de conversa e de apoio. Ótimo, pessoal. Convido a vocês para assistir os outros episódios que tem aqui no nosso canal. Comentem, curtam, compartilhem para que essa informação chegue ao maior número de pessoas possível. Muito obrigada, Dr. Caio, e até o próximo episódio. Até lá!